estragado aqui com esse período de louvor, hein? Recebi muito de Deus. Eu tenho visto algo muito especial acontecer ultimamente, assim como também nos últimos anos. E alguns testemunhos, algumas histórias me vêm. Eu quero compartilhar com você, antes da gente compartilhar essa mensagem. A principal evidência do reino é a transformação. Onde está o rei, está o reino. Onde está o reino, tem transformação. Eu lembro de uma vez que eu fui num restaurante e toda viagem nossa para ministrar, a gente sempre, parada obrigatória, a gente parava numa churrascaria. E quanto mais para o sul do Brasil, melhores eram as churrascarias. Mas houve uma exceção na cidade de Londrina. Nós fomos para a maior churrascaria de Londrina e eu estava sentado ali com cerca de 100 missionários. A gente estava sentado ali. E aí eles começaram a trazer as carnes, a gente deu uma olhada no buffet, não tinha nada interessante. E de repente as carnes começaram a vir muito passadas. Parece coisa velha, sabe? Coisa que foi feita no dia anterior. E a gente esperando, e a gente conversou ali com um dos garçons. E, nós somos o time dos cortes nobres, né? Então, o que tiver aí de baby beef, de chorizo, contra filé argentino, picanha. E aí você já traz aqui pra gente. Não, não tem não. Falei, como assim? Melhor churrascaria da cidade não tem. E eles falaram, não, a gente não tá em falta hoje. E aí começaram a vir, e à medida que eles foram vindo, nada agradava, estava tudo muito ruim. E tinha uma pessoa do meu lado, um homem de Deus, que nos ordenou o ministério. Ele é uma das pessoas que ele é ultra, mega simples. Super simples. Anda com o mesmo tênis, acho que durante os 5 anos ele usou o mesmo tênis. E esse homem, ele só tem uma coisa que ele gosta, que ele faz questão, que é comer bem. Carne, de preferência carne. E aí ele sentou ali e viu que aquilo não estava interessante, ele não comeu absolutamente nada. Nem uma folhinha de alface. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, também não se interessou. Ele levantou da mesa, pegou uma nota de $100, botou na mesa e falou assim, na minha direção, casa aí. E aí virou para os outros líderes que estavam na mesa, pessoal, atenção, casa aqui, $100. E aí foi todo mundo botando $100, você imagina, uma quantidade de 100 a 120 missionários ali, ficou uma montanha de notas de $100 no meio da mesa, e os garçons passando, e de repente ele chamou um dos garçons e falou assim, você pode trazer todos os garçons aqui rapidão, por favor? E aí ele trouxe, voltou com todos os garçons, se juntaram ao redor da nossa mesa, com 100 pessoas aproximadamente, uma grande mesa. Na verdade, a gente fez 3, né? 3 fileiras assim de mesa, uma parte do restaurante toda alocada para a gente. E ele falou assim, essa montanha de dinheiro aí é de vocês. Nós queremos abençoar vocês. E aí os garçons começaram a chorar. E aí ele começou a ministrar, e nós começamos a ministrar os garçons. E no meio de um restaurante, com um péssimo serviço, com uma péssima qualidade, estavam ali de repente garçons rolando no chão, cheios do Espírito Santo, falando em línguas, desviados voltando para Jesus, e de repente aquele restaurante, aquela churrascaria, virou uma igreja cheia do mover de Deus. Mas a história não acabou por aí não. 1 ano depois, nós retornamos, no mesmo mês, em fevereiro, em Londrina, e nós fomos àquela mesma churrascaria. E nós vimos ali um serviço de excelência, com cortes nobres, uma das melhores experiências que a gente teve no Brasil em churrascarias, 1 ano depois. Onde o reino chega, tem transformação. Você honra, nós fomos honrados, enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E houve transformação da nossa vida. Quando nós não merecíamos, Ele nos comprou e pagou um alto preço. Era essa mensagem que Ele estava entregando para os garçons. Eu me lembro de uma vez que eu entreguei uma palavra de conhecimento numa igreja.
era a primeira vez que eu estava compartilhando uma palavra de conhecimento em público na frente de muitas pessoas. Tinham mais ou menos de 10 a 20 pessoas entregando palavras de conhecimento juntamente. Eu era um deles, ficamos enfileirados em cima do palco. E eu era ali o quarto ou quinto pessoa para entregar a palavra de conhecimento. E para quem não sabe, palavra de conhecimento é quando a gente tem uma visão, uma impressão, ou a gente sente no corpo alguma das 7 maneiras bíblicas que Deus compartilha, que Deus fala. A pessoa sente ou ela sonha na noite anterior. E aí você, de repente, você recebe essa informação sobre a condição de alguém para ser curada por Jesus, para ser transformada por Jesus. E todo mundo foi compartilhando. Olha, uma pessoa, bem específica, uma pessoa com pedra no rim esquerdo. E já foram expelidas 3 e a 4ª não sai. Quem é você, essa pessoa? A pessoa levantava a mão, era curada na hora. E aí foi compartilhando, e chegou na minha vez, a minha palavra era super estranha. E eu estava assim, meu Deus do céu, quebra essa aí, Espírito Santo. E a palavra que eu compartilhei, muitos já ouviram esse testemunho na nossa escola de ativação, faz sentido. E eu compartilhei, olha, minha palavra é muito simples. A única coisa que veio na minha cabeça é chute na canela. Aí, de repente, aquela fila de gente espiritual, sabe? Entregando palavras específicas, todo mundo fez assim. E aí uma senhora, não era uma senhora, uma jovem, levantou, no meio da igreja, veio andando até mim e disse o seguinte: 3 meses atrás, meu marido me deu um chute na canela. Isso infeccionou e foi crescendo e ficou inchado, um pus roxo. Aquele lance, já viu aquelas pessoas com pés grandes, inchados? Já viu esse tipo de problema? Elefantismo. Não. Enfim, vocês já viram. Amém. E a pessoa estava com aquilo completamente inchado, parecia uma espinha gigante, um vulcão, assim, no meio da canela da pessoa. Ela levantou a calça larga, assim, me mostrou. E ela falou assim, ó, meu marido 3 meses atrás me deu um chute na canela, saiu de casa, nós temos juntos uma filha de 10 anos, nunca mais ele entrou em contato por telefone, mensagem, carta, presencialmente, ele simplesmente desapareceu a partir do dia que ele me deu esse chute na canela. E eu falei, eu senti que eu deveria conduzi-la numa oração de perdão. Ela perdoou ali o seu marido e eu orei por aquela condição, aparentemente que não melhorava, só piorava. Eu orei por ela e ela retornou 2 dias depois, com o marido e com a ferida completamente cicatrizada. Eu posso ouvir um glória a Jesus? Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória ao Pai! Eu me lembro. No saguão do hotel, uma pessoa com paralisia infantil passou no saguão do hotel. E eu abordei. E nós oramos por aquela pessoa e ela foi curada. Nas ruas de Mauá, nós recebemos uma palavra de conhecimento para procurar uma pessoa com condição de cegueira. Era uma senhora chamada Teresa e ela era budista. Ela se converteu a Jesus e foi curada e enxergou na hora. A primeira coisa que ela disse foi, que olhos lindos você tem. E a gente, você está curada, glória a Jesus. Eu tive a emoção de uma das primeiras pessoas que eu vi sendo curadas de cegueira. É a coisa mais linda, eu acho que mais bonito que isso, só uma pessoa que é surda de nascença. Para mim, é o que mais me emociona. Mas eu vi uma pessoa que ela falou que há 20 anos que ela não lia a Bíblia porque ela não conseguia enxergar. E eu orei com ela e ela leu a Bíblia na minha frente. Glória a Jesus! Onde o rei chega tem um reino, e onde tem um reino tem transformação. Eu tenho visto famílias sendo restauradas. Eu tenho visto condições sendo transformadas num piscar de olhos, num estalar de dedos e também em processos. E parece que existe só um pré-requisito, é crer. Simplesmente crer e se render e ter expectativa. Você sabe, Jesus, o Rei dos Reis, Deus em forma de homem, o Verbo habitou entre nós.
E houve um lugar que ele não pôde fazer milagres. A Bíblia fala que ele não pôde operar muitos milagres ali, porque naquele lugar a expectativa que se tinha a respeito de Jesus chamavam ele de filho do carpinteiro, enquanto em todos os outros chamavam filho de Davi, Messias, aquele que havia de vir. A ausência de expectativa implicou diretamente na ausência de milagres e de sobrenatural. Quanto mais fome você tem, mais você vê do reino da transformação. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 1. Ele era a luz, e as trevas não puderam contê-lo. Onde a luz não pode haver trevas. Imagine que você está com uma vela nas mãos. E essa vela é o fogo do Espírito Santo que habita em você. À medida que você entra no lugar escuro, você vai iluminando. À medida que você caminha, você vai iluminando. E nós temos a oportunidade de levar a luz. E onde a luz não há trevas, o efeito das trevas, o frio desaparece. As trevas desaparecem, a confusão desaparece. Já tentou andar no escuro sem saber que passo você dá? Com certeza você se machuca. Tem muita gente se machucando, porque não enxerga, porque não percebe, porque não vê o reino de Deus. Você não precisa forçar, você só precisa brilhar. E as pessoas que têm fome de serem guiadas, de receberem revelação, vão se aproximar. Eu tenho visto muitas transformações. São muitas, inúmeras histórias e testemunhos da graça de Deus, para a glória de Deus, durante nossos dias. Inclusive, essa semana, aconteceram algumas vezes. Na semana passada, chegou uma pessoa naquela porta ali, enquanto nós estávamos na reforma, pedindo socorro, pedindo ajuda. E eu peguei essa pessoa pela mão, levei para aquela salinha ali em cima. E cheguei ali e falei o seguinte: quanto tempo faz que você não ora? Muito tempo. Quanto tempo? Mais de um ano. Eu falei assim: então eu vou dobrar o joelho com você, nós vamos orar juntos agora. Você vai colocar para fora todos os seus sentimentos e pensamentos, coloca para fora. Essa pessoa começou a colocar para fora, praticando Filipenses 4:7. E foi colocando para fora. E à medida que ela foi colocando para fora, ela recebeu paz, envolvendo o coração dela. E eu falei assim: eu vou fazer uma pergunta, o Espírito Santo vai te responder diretamente. E eu fiz uma pergunta, e eu falei assim: agora você vai ficar em silêncio, que você vai ouvir Deus falando com você. Quanto tempo que você não ora? Mais de um ano. Eu falei assim: é hoje que você vai ter um encontro com Deus. E naquele momento, ele ouviu uma resposta. E ele começou imediatamente, desarmou, deitou no chão e começou a chorar. Chorar de uivar, de soluçar, de perder o ar, chorando. E eu falei, fiz outra pergunta para ela ouvir a resposta do Espírito Santo, o quão amada, como Deus a via. E de repente aquela pessoa começou a rolar no chão rindo, no Espírito, feliz, alegre, recebeu um batismo de amor, um batismo de alegria, e por fim, o Espírito Santo, o que você quer fazer através dessa pessoa? E de repente ela começou a gritar, e ela recebeu um batismo de poder. Isso tudo em menos de 30 minutos. 30 minutos. São 20 e 18. Nada é impossível. Nós estamos na presença do Rei. Tudo é possível que crê. Não é impossível para Deus e suas promessas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar e imaginar. Eis os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, uma esperança, o fim que desejais. Em outra versão, Deus é bom. Nele não há sombra nem variação. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus não muda. O Rei está aqui e o reino também. A obra da cruz se resume a uma coisa, uma palavra: plenitude. Plenitude. Ele foi despedaçado. Ele foi ferido para te fazer completo. Ele foi ferido para te fazer sarado. Ele foi separado de Deus para te unir ao Pai.
Ele estava ao chão para te exaltar. Ele se humilhou, ele se esvaziou para te encher com o Espírito Santo. A obra da cruz é sobre plenitude, é sobre tornar completo. A palavra salvação, no original, significa tornar completo. Tornar completo, se a sua necessidade é no corpo, é tornar completo no seu corpo, te sarando de todas as enfermidades. Se a sua necessidade é na alma, Ele quer redimir a sua alma, te arrancar do lamaçal da sepultura. Se a sua necessidade é no espírito, Ele quer te fazer novo, fazer nova todas as coisas. Ele quer te libertar, Ele quer te dar o seu Espírito Santo, Ele quer te tornar completo. 2 Coríntios 8:9, Ele era rico, mas deu tudo por nós. Tornou-se pobre para nos tornássemos ricos. Plenitude. Eu me identifico muito com o livro de Éfeso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O livro é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja que ficava na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito próspera, riquíssima, era um centro de idolatria para romanos, era capital de adoração para gregos, e era também um centro para judeus, porque eles tinham liberdade, e também para cristãos que não eram perseguidos, a não ser dificultados pelos judeus. Mas era um lugar de pluralidade religiosa, de fé, de crenças, de certa liberdade. O apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele foi a Éfeso. E ele fez, ali, ele operou a maior quantidade de milagres. Ele fez tantos milagres, foi usado com tanto poder, que ele iniciou ali um avivamento. E a igreja cresceu tanto a ponto de prejudicar a economia da cidade, que era baseado na venda de artefatos religiosos. Então o avivamento trouxe um prejuízo para a economia da cidade, que era baseada em idolatria. O reino trouxe transformação para a cidade de Éfeso. Eu me identifico muito com essa carta, e eu quero te dar só um vislumbre do que se trata. Se a gente pudesse dividir a carta de Éfeso, a gente dividia em duas metades, duas partes. E a primeira parte, de 1 a 4, capítulo de 1, até o final do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre a plenitude dos tempos, a plenitude que estava em Cristo. Ele fala sobre a plenitude do Evangelho, a plenitude das boas novas, e ele apresenta isso em forma de louvor a Deus. O primeiro capítulo ele faz um poema de louvor a Deus, e ele continua falando sobre a plenitude. Eu quero ler para você que ele aponta a plenitude da mensagem em Atos capítulo 20, de 20 a 24, nós entendemos aqui o contexto que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Diz o seguinte: sinto-me impelido a ir a Jerusalém, não sei em absoluto o que irá acontecer quando chegar lá. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou que me aguardam sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. O que me interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer com que todos os quais eu me encontre tomem o conhecimento da plenitude da extraordinária graça de Deus. O apóstolo Paulo, enquanto ele estava indo, em Atos, capítulo 20, para Jerusalém, o desejo dele era apresentar a plenitude do Evangelho, certo? Ele foi preso, ele foi torturado. E foi na prisão que ele escreveu 4 livros do Novo Testamento. Efésios foi o primeiro, Colossenses, Filemão e Filipenses. Ele escreveu essas 4 cartas nesse ambiente, onde ele foi dirigido pelo Espírito Santo para ir. E ele recebeu a profecia de um profeta Ágabo, dizendo: olha, se isso acontecerá com o homem que for, e amarrou com um cinto,
E aí Paulo falou assim, meus amigos, vocês estão tentando me alertar, me impedir de ir. Minha vida não importa nada. Eu não vivo por conveniência, eu vivo por obediência. A gente já compartilhou essa mensagem em outra oportunidade. Mas a verdade é que essa carta foi escrita banhada em sangue. Sangue das torturas de Paulo. Sangue da inconveniência. Sangue do desconforto. E ele escreveu essa mensagem. Para quê? Para que as pessoas tivessem acesso à plenitude da mensagem do Evangelho. Estão entendendo? Para que entendesse completamente o Evangelho, ele sofreu para que nós pudéssemos entender completamente o Evangelho. E quem era a igreja? Eu falei da cidade de Efésios. Quem era a igreja de Efésios? A igreja de Efésios era formada parte por judeus que haviam se convertido e parte por gentios. Era uma igreja mista. Só que até então, inclusive esse foi alvo de discussão entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro falou, não, Cristo é para os judeus e ponto. E Paulo teve que argumentar com ele que Cristo morreu por todos, por toda a humanidade. Ele se sentiu chamado como apóstolo para os gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, todos aqueles que não tinham, que Deus não tinha uma aliança com o seu povo. Deus só tinha uma aliança com o povo judeu. Então, todos que não tinham essa aliança eram gentios, eram pessoas sem a influência da vontade de Deus. E essas pessoas estavam se convertendo. Então, é uma carta dirigida para pessoas como eu e você. Pessoas que tinham acabado de crer. Então, eu te falei sobre a cidade, te falei sobre a igreja, e eu quero te falar sobre quando, Efésios 1, 8 a 10. Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o ministério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o que ardia no coração de Paulo era compartilhar a plenitude de uma mensagem sobre a plenitude dos tempos, certo? Para aquele povo. Efésios 1:15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós e amor para com os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção nas minhas orações, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, na plenitude do conhecimento dele, iluminados os olhos dos vossos corações, para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza de glória na herança nos santos e qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia dessa força, o qual exerceu o poder em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, toda potestade, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então ele apresenta a plenitude de uma mensagem, na plenitude dos tempos, a plenitude do conhecimento daquele que é pleno, que veio à terra para nos tornar plenos. Estão me acompanhando? Como ele diz isso? Efésios 15, 22. Ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude dele, que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude está em Jesus. Lembra que eu falei que a carta dos Efésios tem 2 blocos, 2 metades? A primeira metade é isso. Ele falando da plenitude da mensagem, da plenitude de Jesus, da plenitude dos tempos, da plenitude do chamado dele. Ele fala da plenitude. E aí, ele usa uma conjunção. Ele usa uma palavrinha chamada portanto. Ele pega, olha, plenitude dos tempos, plenitude da mensagem, Jesus é a plenitude, está tudo convergido nele. Para te tornar pleno, para te tornar completo, portanto. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Portanto, uma conjunção que indica a conclusão.
Ou seja, portanto, em breve ele vai dar uma conclusão. Aí vem a segunda metade do livro de Efésios. E eu separei para você uma sequência de 5 portantos. 5 ocorrências que aparece a palavra portanto na segunda metade do livro de Efésios. Está claro para todo mundo, gente? Meu objetivo não é dar uma aula, mas é trazer um esclarecimento para você. Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se de que outrora vós gentios na carne, vocês chamados da incircuncisão, por aqueles que se chamam circuncisos, dos judeus, por mãos humanas, naqueles tempos, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança de Deus, sem Deus, no mundo. Mas agora vocês estão em Cristo Jesus. Vocês que estavam antes longe, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Primeiro, portanto, que ele faz. Olha, plenitude de tudo, beleza? Agora, portanto, lembrem-se de onde você saiu. Primeiro, portanto, você precisa saber essa noite. Lembre-se de onde você saiu. Você precisa se lembrar, manter fixo de onde Deus te tirou. Da lama que Ele te tirou. Pensa aí agora. Eu quero que você lembre. Lembre de um dia antes da sua conversão, como você estava. Um ano antes da sua conversão, como você estava. Consegue lembrar ainda, mamãe? Eu me lembro bem. Eu mesmo não me aguentava. Você se lembra? O que você sentia? O que você vivia? Como você andava? O que você fazia? O que você experimentava? Qual era o sabor daquilo que você experimentava? Você lembra disso? Tudo que tem no céu, tudo que o céu podia fazer é pleno, é perfeito, não tem falha, não tem nada, tudo pleno. Essa é a obra do Evangelho. Portanto, lembre-se de como você era quando você estava perdido. Segundo, portanto, Efésios 4, 17 e 24. Portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andavam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto a respeito do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as paixões do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em sua justiça e retidão procedentes da verdade. Primeiro, portanto, lembre-se de onde você estava. Segundo, portanto, não andeis mais como você andava antes. E eu quero destacar, em vaidade, obscurecido no entendimento, alheio à vida de Deus, ignorante, duro no coração e insensível, se entregando à dissolução, cometendo todo tipo de impureza. Obscurecido, coração duro, insensível, e entregue às vontades da carne. Portanto, se Deus preparou isso tudo maravilhoso para a gente viver, Paulo estava aqui querendo dizer, vocês viveram um momento incrível. Vocês, Efésios, quando eu estive aí com vocês viveram um avivamento, um despertamento. O Espírito Santo chegou. E a obra da cruz atingiu o corpo de vocês e fez muitos milagres. Atingiu a alma, restaurou a história de vocês, os tornou novas criaturas, filhos de Deus. Isso foi um dia maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. Portanto, agora, nós temos algo precioso para viver, que é a plenitude do reino.
Para viver a plenitude do reino, você precisa primeiro lembrar, portanto, lembre de como você vivia antes. Segundo, não andeis mais daquele jeito que você vivia antes. Como? Endurecido, insensível. Terceiro, portanto, andai como sábios. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu preciso parar aqui e repetir isso. Portanto, lembre de onde você saiu. Portanto, não ande mais da maneira que você andava. Portanto, não vos torne insensatos. Ande como sábio, remindo o tempo, não desperdiçando tempo, porque os dias são maus. Tem muita gente desperdiçando tempo, em tempos maus. Desperdiçando tempo. Como que a gente desperdiça tempo? Quando a gente vive sem compreender qual é a vontade de Deus para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, para a nossa família, para o nosso trabalho. Se você não sabe a vontade de Deus para a sua vida, você está perdendo tempo. Perdendo tempo justamente num tempo que não pode perder tempo, durante dias maus. Continuando o versículo. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele dá um caminho. Eu preciso que você preste atenção. Como se encher do Espírito? Você quer saber como não viver perdendo tempo? Ande na vontade de Deus, cheio do Espírito. E aqui tem um caminho. Como? Falando entre vós com salmos, cantando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, preste atenção nisso, hinos e cânticos espirituais. Hinos é aquilo que você canta coletivamente. Cânticos espirituais é aquilo que você canta no seu devocional, no seu secreto com Deus. É assim que você se enche do Espírito Santo. Falando, cantando, dando sempre graças a tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja bem, olha que interessante. Quando você vai tomar água, você precisa abrir a boca, não é isso? Eu me encho de água abrindo a boca e ingerindo água. Mas para me encher do Espírito Santo, eu preciso abrir a minha boca e liberar algo para ser cheio. Liberar louvor, liberar hino, liberar cântico, liberar palavras de edificação uns para os outros. Isso significa que eu posso ser cheio do Espírito Santo conversando com você. Hein? Quarto, portanto, Efésios 12, 13. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. De certa forma, todos nós estamos sofrendo algum nível de impacto. Mas existe entre nós aqueles que são inabaláveis, que são quem está se posicionando espiritualmente. Olha, o desafio daquele tempo era muito maior, era externo. E muitos daquela igreja estavam divididos, porque tinha um clube dos judeus circuncisos, tinha um clube dos incircuncisos, que é os gentios, aqueles que apenas creram, que não precisaram ser circuncidados. E eles estavam ali com problemas entre eles, com divergências entre eles. E o apóstolo Paulo estava dizendo, meu irmão, preste atenção. Olha, visto que a gente tem uma plenitude para viver,
Portanto, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não coloque a sua visão no natural. Coloque a sua visão no mundo espiritual. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. É contra eles a nossa luta. E já que você está nessa luta, não vá desarmado. Não vá sem armadura. Portanto, tomai a armadura de Deus. Use suas armas que são espirituais, fortes em Deus, para permanecer inabalável. Aleluias. E o quinto, portanto sejam um. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, portanto, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação pela qual fostes chamados. Eu amo esse versículo. Andeis dignos da vocação pela qual vocês foram chamados. Existe uma vocação que é uma espécie de convite de casamento, sabe? Convite de casamento. Você recebe um convite de casamento e você pode se preparar o jeito que você vai se vestir para ir para esse casamento. E você vai se perfumar, vai tomar banho, vai preparar seu cabelo. E ainda assim, mesmo arrumado, é possível que você perca a hora do casamento e não consiga entrar mais. Você tem uma vocação, você tem um chamado, um convite. Você pode se preparar para viver ele ou não. Você pode ignorar esse convite e deixar ele guardado na tua gaveta. Ou você pode se preparar. Mas ainda que você se prepare, se você não for na hora de ir, nas oportunidades que surgem para você, você pode estar atrasando os planos de Deus na sua vida. No versículo 4, 31, o apóstolo diz o seguinte: longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim como toda malícia. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. É aqui nesse livro que ele fala para a gente se despir do velho homem e se revestir do novo. Você tem uma vocação, você tem um convite. E você pode estar vestido com a sua humanidade, com os seus trapos, com as suas manias, com os seus achismos, com a sua maneira de ser, com o seu temperamento. E você está sendo chamado a viver algo em plenitude, dar um passo além, sabe? Ser cheio. Interessante que a palavra plenitude, eu fui pesquisar lá no original, significa navio tripulado. Navio tripulado. Um navio cheio. Nós somos um navio. Nós temos uma jornada, nós temos uma rota, nós temos um destino. Entre nós e nosso destino existirão tempestades. A questão é, como que um navio atravessa a tempestade? Com profissionais experientes, não é verdade? Que sabem se posicionar quando os instrumentos falham, sabem se guiar e sabem avançar. Muitos de nós estamos como navios vazios, desgovernados, porque a Trindade não está aqui representada pelo Espírito Santo dentro de nós, não estamos ocupados. Então a maneira de se tornar pleno é ser cheio desse Espírito, que nos guia toda a verdade, que nos lembra todas as coisas, que nos ensina, que nos capacita, que nos empodera, que nos chama, que nos fortalece o nosso espírito. Último, portanto, sejam um. Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, portanto, eu, prisioneiros do Senhor, andeis digno da vocação pela qual foste chamado, com humildade e mansidão, com longanimidade, dando suporte uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamado numa esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se tem uma palavra daqui em diante enfatizada, é o portanto que liga a plenitude a nos tornar um. É o portanto, observar o portanto, que nos dá um caminho para nos tornarmos um. Tem alguém aqui? Porque quando nos tornarmos um, o mundo saberá. Nós temos esse chamado, nós temos esse caminho, nos tornar um. Por que isso é importante? Deixa eu te mostrar. Porque é só quando a gente se torna um, é que a gente vive o reino. Eu preciso dizer para você que eu estou cansado. Eu estou cansado de não viver o reino em sua plenitude nessa cidade. E eu vou dizer, você também está. Você está cansado dos mimimis, você está cansado dos disse-me-disse, isso faz mal. Você está cansado de ser depreciado pelos outros, de alguém começar um projeto e ser desencorajado. Está cansado, nós estamos cansados. A criação aguarda a manifestação dos filhos. Filhos no plural ou no singular, minha gente? Filhos, família, igreja, corpo. Está todo mundo ansiando por isso, pela manifestação do reino. Eu sonho com isso, eu passei minha tarde chorando, pedindo a Deus, eu quero o reino, venha a nós o teu reino. Aqui, venha o teu reino, porque onde tem reino, não tem enfermidade. Onde tem reino, não tem tristeza, não tem lágrima, não tem dor, não tem. No mundo tereis aflições, vai ter aflição, mas vai ter vitória sobre a aflição, porque Ele venceu o mundo. Nós temos um Espírito, significa, como eu disse aqui, que eu vou ser edificado, eu vou ser sustentado, eu vou ser fortalecido pelo Espírito Santo na sua vida. Eu vou ser equipado pelo Espírito Santo na sua vida, eu vou ser encorajado, eu vou ser motivado, eu vou ser consolado. Porque essa é a essência da palavra liberada de Deus em nossos lábios. Encorajamento, consolação e edificação dos santos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Nós temos um chamado, é viver o reino. E eu estou cansado, não quero perder tempo, nem dias maus. Eu quero aproveitar. Portanto, vamos lembrar de onde a gente veio? Portanto, vamos deixar de viver a velha vida? Vou lembrar para você o que é velha vida: a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, impureza. Deixando de ser compassivo, deixando de perdoar, insensível, ignorante, duro de coração, obscurecido no entendimento. Vamos parar, minha gente? Vamos nos despir do velho homem e nos vestir para que a gente possa ir entrar nessa festa que é o reino. Pronto. Alguém aqui alguma vez já foi para um casamento sujo, com roupa rasgada? Alguém já fez isso? Você já viu? Às vezes bem vestido, às vezes não entra, né? Seu nome não está aqui, não. Mas seu nome está registrado no livro da vida. Eu separei aqui, hoje, porque eu quero continuar vendo. Eu vou continuar vendo. Eu vou trabalhar até o último dia da minha vida para continuar vendo o reino de Deus se manifestando. Curas, sinais, maravilhas acontecendo, evidência, os sinais seguirão aos que creem. Marcos capítulo 16, e confirmava-lhe com sinais, com milagres, que a mensagem que eles pregavam era verdadeira.
Então, os sinais é uma confirmação, não da sua personalidade, mas da sua autoridade. A autoridade que Cristo otorgou para a igreja, otorgou sobre cada um de nós. Vivendo uma vida fantástica, extraordinária, graça de Deus. É viver apaixonadamente. Tem uma frase de Albert Schweitzer que diz que é raríssimo hoje encontrar uma pessoa que vive, porque a maioria só existe. Nós temos a oportunidade de viver uma vida plena, completa. O que é completo? É sem falta de nada. É um navio tripulado para atravessar qualquer tempestade. Pleno, deslizando aqui, ó, no fluir do vento do Espírito, só curtindo. Entende? E se passar pela água, não te afogarás. Se passar pelo fogo, não te queimarás. Porque Deus está agindo, amém? Eu vou te dar uma escala aqui de 8 níveis. Para te ajudar a identificar como está isso dentro de você. O primeiro nível são as pessoas que perguntam, estão no nível de perguntar: Deus existe? São pessoas que nem acreditam que Deus existe. Deus existe? Existe isso, reino. Desde o jardim do Éden, o homem está procurando por um ambiente onde tem um ambiente debaixo da influência do Rei, do Criador, do nosso Pai sobre todos. Desde o Éden, estamos sedentos por ver a manifestação desse reino. Desde o Éden. E alguns perguntam: será que existe? Existe essa realidade de reino? Onde as pessoas se importam umas com as outras, onde elas servem umas às outras, onde elas dão suporte, encorajamento, onde elas vivem milagres, onde elas desfrutam de transformação na família, na economia, na cidade, no ambiente, no coração, na mente. Será que existe? Será que Deus existe? Primeira pergunta: será que Deus existe? Segundo nível: eu sei que Deus existe. Eu sei, já experimentei, já provei, tive um encontro com Deus. Mas tenho minhas dúvidas se o reino existe. Será que o reino existe? Em algum lugar tem alguém vivendo isso? Será que tem alguém vivendo isso? Existe o terceiro nível, da pessoa que sabe que Deus existe, sabe que o reino existe, mas ela pensa: mas eu não consigo viver isso. Eu me sinto aquém, eu me sinto incapacitado, eu me sinto separado, impedido, afastado de viver o reino. Eu não consigo. Esse é o terceiro nível. O quarto nível é a pessoa que sabe que Deus existe, sabe que o reino existe, sabe que por si só não consegue, mas quer viver o reino. É o quarto nível de consciência do reino. Sabe, eu sei, eu quero viver isso. Eu anseio viver isso. E tem o quinto nível. Como os outros níveis, ela chegou no nível de saber: eu não só quero. Agora, eu quero viver isso, mas como que eu vivo? Ela está buscando aprender como vive isso. Esse é o quinto nível. E o sexto nível de consciência do reino é a pessoa sabe que Deus existe, que o reino existe, que ela por si só não consegue, que ela quer, que ela começa a buscar, aprender como viver o reino. E a partir de agora, ela tem uma mentalidade que ela fala: eu vou arriscar. Porque não existe outra maneira de viver o reino sem arriscar, sem sair do barco. É obedecer, é andar por fé, não andar como andávamos antes, quando você não tinha Deus no coração, quando você não tinha o auxílio do Espírito Santo. Eu vou arriscar, eu vou andar arriscando. Vamos ver, eu vou fazer prova.
Pai, quem você quer amar hoje? E Deus vai te mostrar uma pessoa, vai te mostrar um nome, vai te mostrar alguém. E aí você sente uma palavra e você vai até essa pessoa e fala, olha, eu não sei se faz sentido, mas eu sinto algo que eu quero compartilhar com você. Isso é assumir risco. É você ver uma pessoa do seu lado reclamando de dor. E isso acontece o tempo todo. Ai, tá doendo, estou aqui passando dificuldade. Olha, os maiores milagres que eu vivi foi porque alguém parou do meu lado para reclamar de dor. Foi porque no caminho eu encontrei alguém com muleta, com cadeira de rodas, alguém que não enxergava, alguém que não ouvia. E simplesmente eu resolvi arriscar, vou orar. Certo? Porque a Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esse é o 6º nível de consciência do reino. É alguém que fala, é real, tem gente vivendo, eu quero viver também, vou arriscar, vou orar pelos enfermos, vou orar pela minha família, vou orar por restauração de casamento, eu vou arriscar, eu vou entregar palavras proféticas, eu vou entregar palavras de conhecimento, é isso que eu vou viver. Gente, não vale a pena viver uma vida cristã destituída de poder, é uma caminhada manca. As 2 pernas do cristão, segundo Reinhard Bonk, o maior evangelista, que ganhou mais de 1 milhão de pessoas numa noite para Jesus. Ele dizia, as 2 pernas do cristão, amor e poder, amor e poder. E tem gente indo para o hospital assim, ó. Aqui eu vim te fazer uma visita, pô, você é muito importante para mim, entendeu? Olha, você faz falta, tá, irmão? Fica firme, vai passar. Tá aqui no amor. Ou só vai no poder, né? Tá amarrado, sai em nome de Jesus, levanta e anda, vai, tchau. Não sabe nem o nome da pessoa, não se importa, não sabe quanto tempo, o que ela está sentindo. É amor e poder. O 7º nível de consciência. O Espírito se move em mim, apesar das minhas limitações e fraquezas. O Espírito se move em mim às vezes. Esse é o 7º nível. Alguém que arrisca está no 6º nível. No 7º nível, alguém que tem consciência que de vez em quando Deus me usa. Entendeu? Mas no 8º nível, do embaixador do reino, tem a consciência, a convicção, a certeza. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho todos os dons do Espírito Santo, mas eu tenho o doador de todos os dons habitando em mim. Aonde eu chego, as trevas têm que fugir. Onde eu chego, a enfermidade tem que sair. Porque dentro de mim está a luz que as trevas não puderam conter. Em mim habita, opera o mesmo Espírito que levantou Jesus entre os mortos. Habita em mim. Efésios 1, versículo 5. Ele opera em mim. Ele opera através de mim. Ele opera apesar de mim. Vamos ficar de pé.